No livro de Isaías, nós estamos vendo há muitas mensagens interessantes. E você sabe que o livro de Isaías, ele também é um livro profético e ele vem trazendo para a gente, às vezes, lições. Por exemplo, você pega capítulos do livro de Isaías que você para e pensa, quais são as lições espirituais que eu vou aprender deste capítulo? Mas eu quero dizer para você que há muitas lições mesmo, nós vamos ver. Então, o que é que eu fiz a partir do capítulo 3 de Isaías? Eu comecei a escrever, peguei um papel e comecei a escrever nesse papel as lições espirituais que eu fui aprendendo, os versos que foram chamando a minha atenção. E cada dia eu vou trazer a partir de hoje aqui esse papel que estará comigo aqui na Bíblia, onde eu anotei aqui algumas lições espirituais. E eu queria fazer um desafio para você fazer o mesmo. Vamos fazer isso? Pega uma caderneta, um caderno, uma folha de sulfite, não sei. Ou se você quiser anotar aí no seu celular ou então no seu tablet, ou no seu computador. Eu estou anotando aqui no papel e eu quero deixar para você esse desafio. Para você ler o capítulo da Bíblia a partir de hoje e ir anotando aqueles versículos ou uma palavra. Às vezes é uma palavra, Deus vai falar contigo em uma palavra. E lembre-se, Deus vai falar com você se você dobrar os joelhos e se você orar todos os dias. Então, pensando nisso, eu quero convidá-lo para nós fazermos uma pequena oração antes da gente ler a palavra de Deus, a Bíblia. Vamos lá? Nosso bondoso Deus, vamos ler a Tua palavra agora. Dá-nos sabedoria para compreendê-la e também para praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Vamos então, continuando a leitura do livro de Isaías, hoje o capítulo 13. O capítulo 13 fala do julgamento de Judá e também do julgamento de Jerusalém. Eu vou mencionar, claro, apenas alguns versículos, mas, como sempre, gostaria de incentivá-lo para que você tenha o seu momento a sós com o Senhor, lendo a Bíblia, lendo a palavra, cada manhã na primeira hora do dia, beleza? Então vamos lá. Olha só, eu quero destacar aqui que o capítulo 13 de Isaías, ele tem 3 partes, você percebeu? A Bíblia, com comentários aqui de Andrews, ela destaca isso também. Se você vai do verso 1 até o versículo 12 do capítulo, ela vem falando da estrutura social, do problema da estrutura social da época e também do problema da liderança de Israel. Depois do versículo 13 até o versículo 15, ela apresenta então os anciãos e os seus príncipes, e do verso 18 em diante, ela apresenta aqui uma mensagem, relata os horrores do exílio. Né? Ela apresenta também, por exemplo, os diversos tipos de ornamentos que as mulheres usavam naquele contexto do exílio. Então, quando a gente olha, por exemplo, a Isaías capítulo 3, a gente vê logo no versículo 1, diz assim, pois eis que o Senhor dos exércitos, ele tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Está falando aqui do povo de Deus, está falando aqui de que Deus é o provedor do pão, é o provedor da água, é aquele que cuida das nossas necessidades básicas. Mas sem Ele, se nós não o buscarmos, nós estamos à deriva. Depois nós lemos ainda no capítulo 3 o seguinte, no versículo 5, a razão para o juízo, a razão para a condenação, quando diz o texto assim, entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. Ou seja, onde há injustiça, onde há engano, onde há violência, onde há opressão, onde há desigualdade social, obviamente que o acerto de contas virá um dia. O juízo, a destruição, que são muitas vezes mencionadas em Isaías, não são o plano de Deus. Deus, o seu plano é a salvação do ser humano, a sua salvação e a minha também. Mas cabe a nós decidirmos ou escolhermos o caminho que queremos seguir. Há ainda outros versículos aqui que eu quero te destacar e ler com você. Vamos ler juntos, por exemplo, o verso 13. O versículo 13 diz assim, se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Diz, o Senhor se dispõe para pleitear, e Ele se apresenta para julgar os povos. O versículo 14 ainda diz, o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes.
Ou seja, o que o texto está apresentando aqui é que é Deus quem realiza o juízo. Se há alguém que precisa aplicar o juízo, aplicar a justiça, obviamente Deus é quem aplicará. E o versículo 13, ele também nos mostra que quando o mal atinge um limite, quando o copo transborda, o Senhor executará o juízo contra aqueles que transgridem, os transgressores ou os ímpios, como a Bíblia assim o chama, né? Mas Deus roga ao seu povo antes que seja tarde demais. Aliás, na Bíblia, quando nós vemos uma mensagem de juízo, quando um profeta proclama que Deus vai realizar a destruição do mal ou de um povo pecaminoso ou de uma pessoa, um líder específico, quando o profeta dá essa mensagem é porque Deus está dando oportunidade, na maioria das vezes é assim, para que ele se arrependa, para que ele mude os seus caminhos, para que ele mude de atitude, para que ele então siga aquilo que é correto. Então, quando nós lermos na palavra de Deus sobre os juízos divinos, é também um chamado de Deus para que nós tenhamos uma vida íntegra, uma vida pura. E Deus está falando com você hoje. Está falando comigo, Evandro Fávero. Ele está falando com você. O que ele está falando? Busque o Senhor intensamente. Arrependa-se dos pecados a cada dia. Outro verso que eu quero destacar para você aqui é o versículo 15. O versículo 15 ele diz: que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o que ele está dizendo é que Deus olha com desagrado aqueles que enriquecem às custas do pobre. Deus olha com desagrado aquele que é imoral, injusto, avarento. E o que mais? Depois nós temos do verso 18 em diante uma descrição das mulheres e de como elas se vestiam na época do exílio. Então o texto diz: naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes, os amuletos, etc. E o texto continua dizendo. O que o texto está apresentando então aqui é uma lição muito interessante. Até anotei algumas coisas que eu quero ler para você. O texto está mostrando então mulheres arrogantes, mulheres interessadas em si mesmas, mulheres que olhavam mais para si mesmos do que para o Senhor, mulheres que, de certa forma, imitavam as prostitutas cultuais, que era um hábito da época, conforme está escrito lá em Provérbios, no capítulo 7, por exemplo, do versículo 6 até o 21. E há uma repreensão para estas mulheres, porque Pedro, por exemplo, no capítulo 3, verso 1 a 5, ele apresenta as características da mulher que segue o caminho de Deus, da mulher que é descrita como a mulher justa, a mulher que segue aquilo que Deus espera que elas sigam. Então há um contraste aqui em Isaías, no capítulo 3, do verso 18, e lá em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Depois você pode ler com calma e fazer um contraste. Lá há um elogio, aqui uma repreensão para a maneira como elas se portavam. Ou seja, o que o texto está apresentando aqui é a necessidade de sermos pessoas, tanto mulheres como homens, pessoas íntegras, honestas, e que valorizemos o Senhor Deus como o primeiro na nossa vida, o primeiro do nosso dia, primeiro item da nossa agenda, ok? O problema, nesse caso, dessas mulheres, é que elas, mencionadas aqui no capítulo 3, é que elas valorizavam mais o seu gosto, aquilo que elas queriam realizar do que aquilo que Deus esperava que elas fizessem ou fossem. Bom, há aqui uma advertência também dos versículos do versículo 23 em diante, no capítulo 3. A advertência foi registrada aqui para que o povo daquela época abandonasse os seus pecados, e ela se aplica a nós também, essa advertência, para que nós confessemos os nossos pecados, para que nós evitemos os mesmos erros que eles cometeram, para que nós possamos ter as bênçãos que o povo teria se eles fossem fiéis.
Então, o capítulo 3 apresenta que Deus se dispõe para pleitear, mas Deus se dispõe também para salvar. Você não gostaria de ser este homem, esta mulher, que está disposto a confessar os pecados a cada dia, a ser transformado pelo Senhor? Eu imagino que sim. Mas para isso a gente precisa de Deus. Então eu gostaria de orar por você. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas ajuda-nos, ó Deus, a confessar os nossos pecados, a sermos fiéis e andarmos em seus caminhos. Ajuda-nos, ó Pai bondoso, a sermos homens e mulheres íntegros e fiéis. Pois oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.